Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, um bom dia a todos na paz do Senhor. Louvo a Deus pela vida dos meus irmãos que irão assistir aqui este culto online e aqueles que também vão assistir depois, o culto. Louvado seja Deus pela vida de cada um dos meus amados irmãos. Deixa eu dar uma encostadinha nessa janela aqui que vai melhorar aqui a nossa imagem aqui, né? Porque o sol já está brilhando lá fora, aí fica um pouco ruim a imagem. Muito bem. Glória a Jesus. Pai querido, Pai santo, Pai justo, eu te louvo, Senhor, te agradeço, porque nos deste mais uma noite de bênção, mais uma noite de paz, de sono reparador, e nós nos despertamos para a oração, para buscar a Tua face, buscar a Tua presença, e temos sentido, Senhor, a Tua direção para propagarmos a Tua palavra, para falarmos ao mundo através da internet, que Tu és, Senhor, aquele que pode todas as coisas, aquele que sustenta todas as coisas, pela palavra do Seu poder. Louvado seja o Teu nome para sempre. Quero engrandecer o Teu nome. Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa luz, a nossa esperança, a nossa vitória. Tu és o esconderijo, o nosso refúgio, a sombra que nos protege do calor, as Tuas asas protetoras que nos protege do mal, nos protege dos ataques ferozes dos inimigos que se levantam contra a nossa vida. Satanás com toda a sua fúria, mas ele nada pode, porque o Senhor está conosco e a Tua palavra nos diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu te louvo, Senhor, pela Tua proteção, pelo Teu cuidado e pela esperança da vida eterna que nos deste, porque sem Ti, Senhor, nós não teríamos essa esperança. Mas quando enviaste o Teu Filho amado Jesus para morrer na cruz do Calvário, perdoar os nossos pecados, nos arrancar do atoleiro do mundo velho, do homem velho, Tu nos deste, Senhor, a esperança para um dia viver eternamente contigo. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço e peço a Tua bênção sobre todos os meus irmãos, as minhas irmãs que vão estar comigo nesta live e assistindo este vídeo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Cantemos o hino de número 15 para a honra e a glória do Senhor. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu Ele desceu e seu sangue verteu para salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, que os olhos abri, e agora me alegro em Sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor, que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, que os olhos abri, e agora me alegro em Sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim
a espada da lei, apressado fugir, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé, onde os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos cantar o hino 25 ainda. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo para mim. Quero a ti dar louvor, pois és rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz, honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim, e eu quero andar nesse amor. Triunfante estou, confiando em ti, meu Jesus, grande consolador. Ó ungido de Deus, trazes paz e perdão, salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus para todos sempre. Aleluia. Deus é bom, Ele é fiel, maravilhoso. Glória a Jesus. E é bom louvar o nome do Senhor, não é? Os hinos da harpa cristã são os melhores hinos, não é? Cantor cristão, salmos e hinos, antema celeste, harpa cristã, são os hinários que têm, né, os hinos mais preciosos e poderosos. Geralmente esses hinos da harpa cristã e desses hinários, os quais eu citei, eles foram hinos escritos em tribulação, em luta, com muita oração, não é? Não foram escritos para serem vendidos. Hoje, quando um autor está escrevendo um hino, ele já escreve para ser vendido, não é? Então ele escreve, muitas vezes mistura ali com uma música mundana, alguma coisa de ritmos, né? Que o povo gosta, que ele sabe que o povo vai comprar, para poder construir o hino. Hoje não são composições espirituais mais, não é? Quando a Bíblia fala de hinos espirituais, é isto, não é? Não é obrigado que o hino espiritual seja um hino cantado em línguas estranhas, não. Alguém pensa que hino espiritual é hino cantado em línguas estranhas, mas hinos espirituais são hinos que o Espírito Santo deu, não é? Letras que foram dadas, como nós encontramos
os hinos de Davi, né, que foram escritos em salmos, viu? Os hinos, a doxologia paulina, não é? Ali é hino espiritual, viu? Nós vamos ver o cântico, quando a Bíblia fala do cântico de Moisés, não é? O cântico de Moisés, o cântico de Miriam, os cantos que foram cantados dentro de peleja, de lutas, tudo ali foi dado pelo Espírito Santo de Deus. Então, meus amados irmãos, nós estamos vendo que hoje em dia já tem poucos, mas eu gosto de cantar os hinos da harpa, né? Os hinos da harpa são maravilhosos, eles exaltam o nome de Jesus, exaltam o sacrifício de Cristo, exaltam a Trindade, como o hino 10, né? Glória a Deus, glória ao Filho muito amado, glória ao Espírito Santo, né? O Paráclito Divino, glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, louvamos a Deus por tudo. Quero agradecer, tem alguns irmãos comigo, Deus abençoe, e eu sei que muitas pessoas depois estarão assistindo também este culto. Eu coloquei na entrada do nosso culto online, que hoje nós vamos falar sobre a cura de um cego de nascença. O texto está em João, capítulo de número 9, se você tiver a sua Bíblia, é fácil, você pode pegá-la e manuseá-la aí, abrindo em João 9, diz a palavra do Senhor: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. A palavra Siloé quer dizer enviado, não é? Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Eu vou ler somente até aqui, porque a cura deste cego de nascença, ela causou um grande reboliço na comunidade, na sua comunidade na época. A cura daquele cego foi algo muito notório, porque aquele cego, ele era muito conhecido. Inclusive, a cura daquele cego mexeu com as autoridades grandes da igreja, da sinagoga. Eu acho muito interessante, queridos irmãos, que ninguém fazia nada por aquele cego. Ninguém olhava para aquele cego. Mas quando Jesus o curou, foi um grande reboliço, inclusive ele acabou expulso da sinagoga. Veja bem, queridos, como que a religiosidade, como que o sistema religioso, ele trata as pessoas. Jesus sempre tratou diferente. Nós vemos aqui Jesus se aproximando de um homem cego. A palavra do Senhor diz que Jesus viu um homem cego de nascença. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Pare e pense na profundidade, na grandeza, no que de fato representa esta palavra. Caminhando Jesus, viu um cego de nascença. Tinha tantas pessoas para Jesus ver. Tinha tantas vidas para Jesus ver. Tantas pessoas bem vestidas para Jesus ver. Tinha tantas pessoas ricas para Jesus ver. Tinha tantos homens comprando
e vendendo para Jesus ver. Tinha tantas pessoas que tinham boa aparência para Jesus ver. Mas quem foi que Jesus viu? Jesus viu um homem cego de nascença. Geralmente os cegos, eles eram quase que abandonados pela família. Tanto é que você vai ver que quando perguntaram para o pai, os pais dele, se de fato ele era cego, os pais não quiseram conversa. Vão conversar com ele é de maior idade, ele que responda por ele. A família praticamente abandonava as pessoas que eram deficientes, seja mancos, sejam cegos, ou surdos, ou qualquer alelume, qualquer deficiência física, a família abandonava, porque muitos tinham a doença daquela pessoa como uma maldição. Veja a pergunta dos discípulos: quem foi que pecou para que ele nascesse cego? Essa pergunta revela tudo. Essa pergunta mostra tudo. Essa pergunta aqui é como o que ocorre hoje, não é? Quando alguém fica doente, alguém já diz: espera aí, o que ele estava fazendo? Por que ele ficou doente? Não é? Por que ele está magro desse jeito? Por que ele está passando isto? Já atribui logo ao quê? A pecado. A pecado. A sociedade sempre foi julgadora. Sempre foi julgadora. Então os discípulos perguntam para Jesus: quem foi que pecou para que ele nascesse cego? Então aquele homem, ele era, como nós chamamos hoje, uma pária da sociedade. Aquele homem, ele era um ninguém, um coitado, um jogado. Ninguém olhava para ele, não. Ninguém olhava para cego. Os cegos viviam de esmolas. Quem não lembra de Bartimeu, não é? Bartimeu, que vivia ali na cidade de Jericó, mendigando para poder sobreviver. Para poder comer alguma coisa, ele mendigava. Aqui este cego certamente também estava ali na rua, esperando que alguém lhe desse um pedaço de pão, lhe desse uma moedinha, não é? Uma moedinha, lhe desse alguma coisa. E a Bíblia diz assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Amados, esse texto ele é tão profundo, a empatia de Jesus é tão grande, o altruísmo de Cristo é tão poderoso, a misericórdia do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Filho do Deus Altíssimo, do Salvador da humanidade, da luz que brilha na escuridão, do pão que sacia a nossa fome, da água que dessedenta a nossa sede. A empatia de Cristo, ela é tão grande, que não dá vontade nem de ler outro versículo nesse momento e ficar repetindo esse versículo de João 4:1, ou João 9:1. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. Deixa eu te perguntar, como é que você estava quando Jesus te viu? Como é que Jesus estava quando ele te viu? Nós fomos encontrados por Cristo nas situações mais adversas possíveis. Nós fomos encontrados por Cristo nas situações mais terríveis possíveis. Quantas mulheres que foram alcançadas por Cristo quando estava até dentro de prostíbulos? Quantos que foram encontrados por Cristo quando estavam com um cigarro de droga na mão? Todo cigarro é droga.
mas existe aquele que é lícito e o que é ilícito por lei, não é? Mas todo cigarro é droga. Quantos que foram encontrados por Cristo quando estavam em cima de uma cama de UTI? Lá Jesus viu, estava prestes a morrer, Jesus o viu. Quantos que foram encontrados por Cristo em um momento de um acidente familiar, do abandono do marido, do abandono dos pais. Quantos que foram vistos por Cristo quando estava passando um momento crítico, financeiro, que queria tirar a própria vida, muitas vezes já tinha preparado até a corda ou um veneno para tomar, mas Jesus viu. Esse versículo, ele dá uma mensagem muito poderosa. Lá no capítulo 1 do mesmo Evangelho segundo João, a Bíblia diz que Jesus olha para Natanael, e Natanael pergunta para ele: de onde me conheces tu? Ele disse: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Os olhos de Cristo eram olhos de misericórdia. Os olhares de Cristo eram um olhar que procurava o necessitado. Jesus nunca chegou no lugar procurando grandes. Jesus nunca chegou no lugar procurando os poderosos. Jesus nunca chegou no lugar procurando os de vestes reluzentes. Jesus nunca chegou no lugar procurando os que estavam assentados nos grandes patamares. Jesus, ele veio exatamente como ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Eu me recordo do capítulo 5 do Evangelho segundo João, quando Jesus ele chega naqueles alpendres do tanque de Betesda. A festa em Jerusalém rolava, mas Jesus deixa a festa e vem para um lugar onde havia, a Bíblia diz, uma grande multidão que estavam sedentas pelos milagres, porque ali tinha um tanque. E a palavra do Senhor nos assegura que de vez em quando, ou de quando em quando, um anjo descia naquela piscina e movimentava as águas. E o primeiro que caísse naquelas águas em movimento era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Ali a Bíblia diz que havia uma multidão de cegos, ressecados, enfermos, problemáticos. Ali o que não faltava era gemido. Ali o que não faltava era ai. Ali o que não faltava era uma cara feia de dor. Ali o que não faltava era alguém pedindo: tem misericórdia, me joga no tanque. Não faltava. Jesus vai para aquele lugar, porque Jesus ele veio exatamente para o doente. Ele disse: o são não precisa de médico, mas sim o doente. E agora Jesus chega naquele lugar. Havia muitos, quem sabe todos tinham alguém do lado, mas a Bíblia diz que Jesus viu um homem que estava ali há 38 anos, deitado numa esteira. E aquele homem não tinha ninguém que o ajudasse. Oh, que empatia, que misericórdia, que altruísmo, que coração bondoso, que olhar tão profundo de Jesus quando vê aquele homem. E ele chega para aquele homem e pergunta: queres ficar são? Jesus só quer saber isso. Queres ficar são? E aquele homem diz: Senhor, eu não tenho ninguém que me leve no tanque quando a água é agitada. Com essa resposta que ele deu para Jesus, ele estava dizendo: eu quero, Senhor, só que não tem ninguém. Eu estou sozinho. Jesus vem para os solitários. Jesus vem para os sozinhos. Jesus vem para aquele que ninguém está olhando para ele, ninguém está vendo.
Ninguém está nem aí com o teu problema, ninguém quer saber se você comeu hoje, se você tem café para tomar, se você tem um pãozinho para passar uma manteiguinha nele ou não. Ninguém quer saber se você está trabalhando, se está desempregado. Não, mas Jesus quer. E eu quero dizer para você que ele entra com ação, ele chega naquele momento que ninguém chega, Jesus chega. E ele chegou, e ele disse para aquele homem: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Eu quero dizer para você que aquele homem também causou um rebuliço na sociedade. Ninguém queria ajudá-lo, mas quando viu aquele homem carregando a cama, e aquele dia era um dia de sábado, correram logo para dizer para ele que aquilo não era coisa da religião, porque os religiosos só estão preocupados com a religião, com os dogmas da religião, não é com o bem-estar teu, não é com o bem-estar da sociedade, não é com o bem-estar do sofredor, está preocupado com os dogmas religiosos. E quando aquele homem foi curado, corre e diz: não pode carregar a cama. Olha como não pode. Aquele homem estava 38 anos deitado, agora curado, ele pode jogar aquela camilha nas costas e correr? Ele queria mais é fazer isso. Deixa eu te dizer, os homens aprisionam, mas Jesus liberta. Se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Queridos, impossível pregar um texto como João 9 num só dia. Impossível, porque a mensagem seria longa demais. E talvez eu cansasse vocês por falar aqui longamente. E eu gosto sempre das mensagens da internet ser uma mensagem um pouco mais curta, até porque a internet oferece essa grande condição da pessoa estar passando o dedo e saindo fora da mensagem. E muitas pessoas podem perder o fio da meada. Então eu prefiro que eu continue outro dia. Eu fiquei apenas no primeiro versículo de João 9. Eu quero continuar meditando com vocês nesse texto. Mas eu vou repetir o texto que eu li hoje. João 9:1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Sabe que você pode dizer assim também? Jesus também me viu? Eu posso dizer, Jesus também me viu. Jesus me viu quantas vezes já? Em horas tão difíceis, em momentos tão complicados, em horas de doenças, de enfermidades quase à morte. E Jesus também me viu quando fui desprezado, quando me jogaram, quando não quiseram mais saber de mim. Jesus me viu, né? E é tão bom saber que Jesus nos vê, não importa a situação, desde que o teu coração seja um coração arrependido, o seu coração seja um coração verdadeiro, desde que o seu coração seja um coração que volte-se totalmente para Deus. Jesus está pronto para lançar aquele olhar de misericórdia sobre a tua vida. Eu quero concluir este rápido culto aqui na internet, este culto online, para orarmos. E amanhã eu volto nesse mesmo horário de 7 horas, eu volto aqui para a gente continuar falando a palavra de Deus. Se você não me segue, clica aí para me seguir aqui no Instagram, aqui no Facebook. Eu também tenho minha conta no Instagram, eu tenho a minha conta também no YouTube, viu? Você pode me seguir no YouTube também, Palavras de Vida e Paz, lá no YouTube você vai me encontrar como Palavras de Vida e Paz. Não é palavra não, é com S, Palavras de Vida e Paz. Você vai me encontrar no YouTube, você pode me seguir também, tem muita coisa gravada lá, inclusive hinos também que eu cantei com acordeon. Hoje eu estou sem minha acordeon, não é? Porque fiz uma bela doação e sou feliz por isso. E você pode me seguir no YouTube também. Lá no Instagram é @Pastor Daniel Nunes, você pode me seguir também lá no Instagram. E aqui você me segue, manda esse conteúdo para outras pessoas, para que eles sejam abençoados também, o conteúdo deste culto,
mande para outras pessoas, dê o teu like, viu? Dê o teu like também para me ajudar aqui, não é? Porque quando você dá o like, as redes sociais entendem que o nosso trabalho ele é relevante. Então não deixe de dar o teu like, se puder escrever alguma coisa, escreva também alguma coisa. Eu quero agradecer aos irmãos que têm estado comigo, meu muito obrigado, irmã Luzimar Danta, irmã Jeane Lopes e outros irmãos que estão aqui que eu não, neste momento não estou vendo o nome de todos. Muito obrigado, Deus abençoe, espero que o Senhor tenha falado ao teu coração através desta mensagem. Amanhã a gente continua aqui. Avise a mais pessoas que o pastor Daniel Nunes vai estar amanhã também aqui no Facebook para continuar a mensagem de João 9, falando sobre o cego de nascença. Deus abençoe a todos. Eu quero orar e abençoar a tua vida com uma oração. Se você está precisando de oração, ore comigo agora e seja abençoado. Pai querido, eu quero neste momento, Senhor, ministrar na vida dos meus irmãos esta unção, Deus, que Tu tens colocado sobre a minha vida, Pai. Esta unção da Tua palavra que Tu tens colocado na minha vida, Senhor. Eu quero ministrar sobre a vida dos Teus filhos. Eu sei, Senhor, que nesta manhã tem alguém muito carente, muito necessitado. Que portas sejam abertas. E eu quero neste momento declarar em nome de Jesus que o Senhor viu e Ele está abrindo a porta. Porta está sendo aberta neste momento. Eu declaro em nome de Jesus a bênção, a vitória chegando, porque esse coração, ele está contrito diante de Deus, porque esta vida tem agradado ao Senhor. Então o Senhor está dizendo, eu vi e estou chegando para trazer a bênção e para trazer a vitória. Esse ano será um ano diferente para esta pessoa, Senhor. Este ano será um ano de muitas alegrias. Aqueles choros, aquelas lágrimas de 2025 estão ficando para trás. 2025 foi um ano de noite, um ano de trevas, de noite, mas amanhã está raiando. 2026 é o ano da manhã, aonde o choro vai cessar e a alegria está chegando. Em nome de Jesus, receba a ministração de Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. E você pode dizer amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.